Povo angolano, boa tarde, muito boa tarde. É o vosso irmão no canal Ana Congo. É o vosso pássaro chamado Toyo Congo, que sempre aparece para falar dos acontecimentos de Angola, bem que é uma associação que encontra-se no Reino Unidos, mas é uma associação angolana que fala sobre o povo angolano, do passado do povo angolano, onde estiveram, principalmente do Reino do Congo. Mas também falamos de Cabinda Kunene, que está a acontecer em Angola. Explicar ao povo que está a acontecer no país, que eles não têm conhecimento. E pedimos a todos que seguem o nosso canal para registrar-se no nosso canal, no YouTube, Ana Congo, com capa. É gratuito, não precisa pagar. E sempre que haverá um vídeo, estará no seu muro. Depois de assistir, poderão fazer o comentário, se gostar e apertar like. Se não gostar, também podia dar a sua opinião. E o seu comentário, debate, troca de conhecimento. Mas na verdade tudo que eu falo, porque tenho sempre falo sempre da verdade, tenho sempre informações que nós divulgamos ao nosso povo. E hoje acabei de assistir um vídeo do senhor Kamalandwa. Eu vi que o senhor o nome do bilhete dele que eu recebi da outra vez do bilhete dele veio com Ana Kamalandwa no bilhete. E o pai, a mãe parece que é de Maquela, o pai, o nome Sebastião Kumalando. Mas o pai é Chiluba, não é angolano. E o senhor Kamalandwa agora abriu uma conta no YouTube para começar a meter as mentiras. E nós veremos isso, porque ele entendeu e através do YouTube saiu todos os segredos da igreja dele. E ele está à procura do meio para tapar isso. E ele também vai agora abrir uma conta no YouTube para começar a meter mentiras. Nós não vamos parar de divulgar as verdades da sua igreja. E o senhor Kamalandwa, bem que você consegue corromper a PGR e SIC, nós não vamos parar. A verdade tem que sair. A verdade tem que sair. E eu gostaria de perguntar ao povo angolano, a perguntar aos mais velhos que combateram a independência de Angola. Porque neste momento, o Congo Democrático está ocupado pelos ruandês. Até o presidente que esteve lá, que fez 18 anos, ele é um ruandês. E esse vai ser o caso que vai acontecer em Angola daqui a nada. Daqui a alguns anos, Angola será ocupado por um catanguês, que se virá o presidente de Angola. Daqui a nada. E eu estou a informar o povo angolano, já estamos a chorar quando deixamos o cabo-verdiano, o santomense e guineense a governar Angola. Vimos o que aconteceu, mas ainda não acabou. Acabei de meter um vídeo no meu canal, onde vocês viram brancos sentados
a falar o plano de África, o que eles tinham como plano, têm feito como plano de travar todo o africano para não se desenvolver. Como que é o plano dele do futuro, de castigar africanos. E eles estão a debater isso sentado, a informar o mundo. Eu fiz entrar esse vídeo no nosso canal Ana Nekongo para vocês que falam inglês seguir, os que não falam inglês, traduzir aos outros que não falam inglês. Isso é grave. Isso aconteceu no Congo. Um ruandês ficou presidente durante 18 anos. E vê lá a situação onde se encontra o Congo hoje. E isso está a atravessar para entrar em Angola. Há pouco tempo eu vi aviões ruandeses a entrar em Angola. Não sei se 4 voos por dia ou por semana, por exemplo, que eu vi. Eu já não me lembro. Quantos angolanos são de Angola vão em Ruanda? Para Ruanda começar a vir em Angola, 4 voos por semana. A fazer o quê? O irmão Dogo Mura passa a mensagem ao povo angolano. Estamos a chorar agora porque nós estávamos distraídos. São Tomé levou tudo. O São Tomé está a se preparar para regressar em Angola. E sempre que um angolano passar num posto, está a ser envenenado. Sobretudo nós bacongos, somos ameaças aos cabo-verdianos, santomenses e o resto. Somos ameaças nos catangueses, baluba, porque soubemos o segredo deles. Estão a lutar, a acabar com os nossos velhos, bacongos inteligentes, a serem envenenados. A envenenar que são do sul, que basta ver que são meio inteligentes. Pergunto eu, será que no aeroporto a UNITA entrou com tropas também que estudaram, também enquadraram-se na tropa? Será que alguns não podem trabalhar no aeroporto? Será que alguns não podem entrar na segurança do Estado? Será que 4 da UNITA não podem trabalhar na Zona Angola? Na Diamanga? Na TAG? Será que não pode? Só pode ser baluba? Agora estou a perguntar ao povo angolano. Estou a perguntar ao velho, porque o presidente, o falecido, Dr. Savimbi, já morreu, já falecido. Estou a perguntar agora os mais velhos da UNITA. O velho, o Tony da Costa Fernandes, velho, que eu estou a saudar, mano, mbote yangue a mingi. O velho, o Nzao Puna, mbote yangue a mingi. O velho, o Mulato. O comandante que eu adoro muito, quem? O comandante, estou a esquecer o nome também. Vai vir, que eu gosto muito desse homem, um homem patriótico, angolano verdadeiro. Ele também da UNITA, ele foi o chefe da segurança da UNITA na altura que o Dr. Samakuva era presidente da UNITA. Os velhos Chiwale, por exemplo, são também da UNITA, antigo da UNITA. O Gato, o comandante Gato, que eu adoro muito, um angolano verdadeiro, um corajoso, um patriótico que defende a pátria. Eu tenho o mesmo espírito, como no Imperial, o velho, o Spartacus, o velho Monimambo, o velho que eu, mano, que bote aqui ao CD, que eu adoro, os comandantes Mauete, o Miala, que eu adoro, meu irmão, um abraço, um forte abraço da minha parte. Na FNLA, já não me lembro, porque já esqueci-me daquela gente. O velho Makuta Kondo, que velho, eu respeito, muito respeito, velho. Que a bote aqui a botar de sai de tudo com o leque, velho. Estou a perguntar, velho, todos que são do MPLA, da UNITA, quando estiveram na mata, vocês lutavam com catanguês, estiveram convosco.
Estou a perguntar. Tiveram com o MPLA na mata? Não. Com a UNITA, a FNLA? Velho Makuta Kondo, responde para mim. Katanguês chegaram em Angola em 77, depois de lutar na terra deles, queriam tirar o Mobutu no poder, não conseguiram. Com a secessão catanguese, com Tchombe e Bumba Natael vieram parar em Angola, porque não tinha terra. Vieram se refugiar, vieram como refugiados em Angola. Foram recebidos refugiados em Angola. E como pagamento devem enquadrar-se na tropa, também defender Angola. Os catangueses lutaram contra a UNITA, mas não lutaram contra o colonialismo para libertar Angola. Não foi o caso. Foi a UNITA, o MPLA, a FNLA que libertaram Angola contra o colonialismo. É por isso que hoje Angola está independente. E hoje em Angola virou lixo. Pessoa sai no Congo, vai em Angola, trata documento, no aeroporto passa. Porque no aeroporto não há verdadeiros angolanos a controlar essa porcaria. A UNITA tem quadro. Porque o quadro da UNITA vão trabalhar na zona Angola, na Diamanga, na tropa. A UNITA faz parte das FARC, não é? Por que alguns não encontram-se no aeroporto? Congoleses estão a abusar em Angola. Estou a revelar isso daqui a nada. Não sei se já aconteceu, mas teremos um presidente congolês que esteve em Portugal, aprendeu a língua portuguesa e vai ser um susto. E que está a acontecer no Congo, vai acontecer em Angola. Eu acabei de dizer, meti lá um vídeo para ver o plano do Branco, o que eles fizeram, o plano deles, para travar a África, para não se desenvolver. Como que vão acabar com a África? Como castigar a África? E eles tiram a pessoa da outra terra, metem o presidente da outra terra. E vão fazer infiltrar alguns. E temos um pastor a maltratar filhas de angolanas, a cometer crime em Angola. A PGR, SIC, não consegue prender esse homem com tantas provas. Eu, Olivia, acabou de abrir uma conta no YouTube para ele também começar a meter mentiras para distrair o povo angolano. Pergunto eu, o que está a travar a PGR, SIC, para meter mão nesse homem? A burla, pessoas a falar, a reclamar o dinheiro deles. Meninas ser violadas, estão lá. Já fizeram, meninas já saíram. A vídeo, gravaram aquelas meninas a falar que podia apresentar na PGR, SIC, para levar esse homem no tribunal para ser punido. Não está a acontecer porque dentro da PGR encontra-se catanguês, balubas. À noite, chamas entre eles a conversar em Chiluba, a conversar em Swahili, na terra do outro. Aqui na Europa, nunca vocês vão ver um preto primeiro-ministro, um preto primeiro-ministro na França, um preto na Dinamarca, primeiro-ministro, na Suécia, na Bélgica. Nunca isso vai acontecer. Se meter um preto no escritório, vocês vão ver 2 pretos no meio de 5.000 brancos. Para mostrar que essa terra não é tua. Nós hoje no na PGR, no meio de 1.000 angolanos, você encontra 550 são catanguês e 450 catanguês e caverdiano, não sei o que é. E 450 são angolanos. É triste. É triste. Triste. Basta um angolano sair, está a ser envenenado.
Bakongo viraram vítimas de Angola. Os lusófonos a lutar contra Bakongos. Catanguês sabe que nós soubemos que eles são a lutar com Bakongos. Até aqui na Inglaterra acontece, você vai num sítio, você vê que os catangues estão conversando em Swahili. Basta ver um Bakongo a chegar aí, logo já falar em português. E eles não sabem que nós soubemos quem é catanguês e quem não é. Não soubemos. Entre nós também conversamos que não. Está vendo aquele homem? E a fala português. Não, desculpa, ele não é angolano, eles são catanguês. Entre nós soubemos isso e dissemos isso. Até às vezes falamos isso, que um alguém do sul, de não sei de onde, que não, olha, ele não é angolano, ele é catanguês. Afinal, yeah. Ele fala lingala, mas se esconde. Fala Swahili, se esconde. Entre nós aqui na Inglaterra, estou a dizer isso agora. Soubemos que estão a esconder aqui, soubemos, e nós falamos isso, contamos isso aos outros angolanos, porque somos quem é angolano, quem não é angolano, soubemos isso. É por isso que acabaram com a Disa, porque a Disa sabia quem é o catanguês, quem é o Baluba, sabia. O Baluba de Balubacate, o Baluba de Kassai, o Baluba de Kananga. Estão todos aí em Angola. Dogo Muda explica isso ao povo angolano, porque o povo não sabe. Não esquece que são do sul, foram na Namíbia, foram na Costa de Marfim, Zâmbia, todos regressaram porque são angolanos. Que foram no Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, todos regressaram porque são bacongos, são angolanos. Por que o cabo-verdiano também regressa nas terras deles? Santomés, guineenses, por que não regressam? Por que catanguês não regressam? Alguns já conseguiram, já compraram casa, já roubaram milhões lá fora. Por que não saem de Angola para regressar na terra deles? Aquele pastor daquela igreja não está aí preso porque no PGR muitos catanguês, muitos baluba. Eu duvido que ele tenha imunidade, porque a imunidade dele não pode ser mais do que do Miala, mais do que do Lourenço, mais do que do Fuquetão, mais do que de quem que está na presidência. Eu duvido. Eu duvido que a imunidade daquele homem é mais do que do velho o Mauete. Ou é mais do que do velho Monimambo. Eu duvido. Ou que a imunidade dele era mais do que o meu irmão falecido, Rescova. Eu duvido. E estou a perguntar, por que não mete mão naquele pastor? Porque há tantas provas lá em Angola. Tudo que eu falo é a verdade, não a mentira. Alguns vídeos, entrevistas que fizeram aquelas meninas, enviaram aqui, está comigo. Eu guardei. E alguns estão lá, que vão apresentar no tribunal. As meninas vão todas sair. Alguns estão escondidas aí em Angola porque têm medo de ser morto. Os pastores têm medo do Camalano, porque Camalano tem grupo de pessoas da igreja que andam a matar. E os que estão a ser mortos são angolanos verdadeiros. E Baluba a matar na nossa terra. E por isso estou a tirar a atenção do povo angolano. É um momento. Estamos a chorar porque cabo-verdiano, Santomés levaram dinheiro. Mas a doutora Brande disse. Ela falou. Cabo-verdiano, Santomés ainda estão lá no governo. Muitos estão a ser envenenados. Eu contei o velho Eduardo Pinocchi, que recebeu dos Santos quando sai de Angola, em Kinshasa, na casa do pai deles.
ele regressa, ele ficou conselheiro do presidente e ficou ministro ou vice-ministro do comércio externo, parece. Foi envenenado. Vou vos contar uma coisa. O Miala, que é o comandante ali da segurança, vocês sabiam que o Miala tinha um tio dele, que era rico no Congo, que ajudou tanto, era do MPLA. O tio do Miala, o Papá Domibar. Quando o MPLA consegue o poder, o Papá Domibar tinha muito dinheiro, ele não quis entrar. Ele não podia deixar o dinheiro dele que ele tinha. Ele preferiu abandonar a política. Ficou em Angola. Foi ele que ajudava membros do MPLA. Todos que vinham do Congo Brazzaville, que era espião, que ia no Congo contra a FNLA, ele que recebia. E eles dormiam no hotel dele, ele que dava dinheiro de comer, não sei o que é, nas missões que eles faziam. E quando o MPLA consegue, ele não quis dizer, não, eu vou ficar aqui com o meu dinheiro, cuidar do meu dinheiro. Quando os negócios começaram a descer, o velho vai decidir regressar em Angola. Quando regressa em Angola, o presidente ele fez como o membro do Conselho do Presidente da República. Ele ficou muito próximo do presidente. Sabe o que aconteceu? Ele foi envenenado. Se eu me lembro, foi em 86. Se ainda me lembro. Eu me lembro, fui com uma Mayenda a fazer sair o corpo daquele velho no hospital do Prenda, onde estava o corpo. Eu só quis tocar nesse assunto. Ele foi envenenado. Os santomenses envenenaram aquele homem. Não sabia aquele homem. Era um antigo que combateu para a independência de Angola. Que era o antigo do MPLA. Que conhecia o José Eduardo Santos. Eles não sabiam. Vocês enquadraram na tropa. Enquadraram-se na tropa. Não sei se 74, 76, 75, não sei, 77. E vocês foram enviados por ser santomenses cabo-verdianos, foram enviados na tropa. Eles deram patente e ficaram general. Começaram a envenenar, a atirar. O velho Ludwig Sassunda, que era ministro da segurança, agora estou me lembrando do nome. Acabaram com a DISA, porque sabiam o segredo dos catanguês, sabiam o segredo dos cabo-verdianos santomenses. Acabaram com a contra-inteligência de Angola. Essa aqui é a verdade. Porque muitos de Congo sabiam muitos de Angola, todo o segredo de Angola. Alguns até hoje já não trabalham. Alguns morreram de pensamento. Isso é um segredo que eu devo divulgar ao povo angolano. E neste momento Angola está mal. Muitos postos está infiltrado pelos catanguês congolês, porque eles também querem poder em Angola. E se eles conseguirem poder em Angola, aquilo que o ruandês está fazendo no Congo vai ser pior em Angola. Pior. E não pensa que isso vai ser apenas no Bacongos, não. Que são do Sul, que são do Bié, do Bengo, que são da Kwanza Norte, Kwanza Sul, que são da onde vão sofrer. Porque o congolês nunca teve medo de ninguém. Se desculpa, pena de ninguém. São um traidor da última posição. Para eles é dinheiro, é mulher e bebida. Imagina, venderam a terra, fugiram. O ruandês, que é um pequeno ruandês, ocupou o Congo. E hoje o Congo consegue abrir a boca. E é isso que vai acontecer em Angola. Porque estamos tapados, distraídos. Povo angolano de Cabinda Cunene levantam. O catanguês apenas chegou em Angola em 77. Assim que não conseguiram a terra deles aí, acabaram com o Mobutu, fugiram.
É assim que o MPLA recupera aquela gente. E eles não podiam chegar naqueles postos. As meninas do Banza Congo estão a ser utilizadas naquela igreja, a ser violadas naquela igreja, pelo um congolês. Ele nasceu de pai Muluba, lá no Congo, cresceu lá. Porque o pai abandona. Isso acontece, você faz filho com aquela mulher, na tua terra, você abandona. Você arranja a mulher da tua terra. Isso que aconteceu. E ele era um gatuno criminoso no Congo. A vida virou difícil. Ele foge, vai entrar em Angola. A procurar o caminho para ir em Canadá. É assim que ele vai encontrar aquela igreja. Vai se meter na igreja. Há alguns dias, eu vi um senhor a explicar como que a igreja Mensagem começou. Segui também aquele vídeo daquele homem. Eu segui aquele homem a explicar, ele a fazer missa no prédio Kimbacheke, no Balizão. Ele a explicar como que ele chegou em Angola nos anos 80. Começaram a igreja, parece que na 84, parece. Eu estava a seguir aquilo. Povo angolano, o irmão Dogo Mura passa a mensagem ao nosso povo. Se formos distraídos, outro estrangeiro ocupar Angola, eu não sei a nacionalidade do João Lourenço, não sei. Se eu ouvi falar, apenas ouvi falar que não, ele é do Sul, porque nasceu em Benguela, não sei aonde, eu não tenho certeza, não sei. Devemos defender o nosso povo, defender pessoas como Miala. Devemos lhes defender, levantarmos, proteger aquele homem. Ele é o único que ficou conosco, que está a ajudar Lourenço. Por atrás de tantos inimigos, que são calvedianos, santomenses, todos a procurar a morte daquele homem. Catanguês a procurar a morte daquele homem. Estou a pedir a todos os angolanos para se levantar agora, ficar atrás do nosso irmão Miala. Ele é nosso irmão. Devemos lhe proteger. Que são de Cabinda, são de Bengo, da Lunda Norte, Kwanza Norte, levantam. Não deixam um estrangeiro ocupar o posto da presidência de Angola. Não deixa, sobretudo, um congolês. Pergunto eu, com tanto quadro da UNITA, como na tropa, será que não há quadro que dá com alguns para trabalhar no aeroporto, para travar todo mundo que estão a passar aí com documento falso? Com todos os congoleses, senegaleses, não sei o que, todos aqueles estrangeiros de Angola. Não dá para acabar com eles na nossa terra. A deixar isso. Será que nós não vimos? Será que não há quadro que são do Sul também, para trabalhar na zona Angola? Para trabalhar na Diamangue? Outras empresas? Por que por que você chamou aquilo da reconciliação? Vocês têm medo da gente da UNITA porque estudaram? Mas são angolanos, regressaram porque são angolanos. O Kamalanda deve estar preso agora. Ele não está preso por quê? Porque na PGR há muitos estrangeiros que falam Swahili, falam Chiluba, que estão a proteger esse homem. É por isso ele ainda não está preso. Não é a humildade. Mas são balubas que estão na PGR, que estão no SIC a proteger esse homem. À noite falam Chiluba entre eles, falam Swahili. E os que estão lá, que são do Sul, que são angolanos, estão a deixar isso acontecer? Estão a deixar isso acontecer em Angola, na nossa terra?
Será que está acontecendo nesse momento aquilo que estrangeiros fizeram, nós não vimos? Povo angolano, por favor, levanta. Deixa de ser distraído. A chapada que nós levamos, não deixamos de apanhar a segunda e a terceira. Se nós deixarmos, então pronto. Vamos acordar um dia, vamos ser todos mortos, vamos ser todos enterrados, alguns a ser queimados. Porque o estrangeiro não terá medo de nós, pena de nós. Não terão aquele feeling. Porque vocês não viram isso com os santomenses cabo-verdianos, aquilo que eles fizeram. A doutora Brante, angolana, disse que o governo de Angola está cheio dos estrangeiros. Nós não lutamos contra mulatos. Nós também temos mulatos que são do sul, que são do norte. Temos mulatos. Mas queremos mulatos verdadeiros. Mulatos falsos, não. Mulato falso é português, então arruma tuas coisas, vai em Portugal, deixa Angola em paz. PGR, SIC, se há pessoas lá dentro que são angolanos, vê-se o caso desse pastor. Há muitas provas que estão lá. Há meninas escondidas que vão sair para explicar tudo o que aconteceu na vida deles, na mão daquele homem. E há pessoas lá dentro da igreja que estão a esconder as coisas. Por cima, ele é apenas de mãe angolana, que nasceu como filho da puta, que cresceu com o pai. E felizmente a mãe é angolana. Depois da vida virar difícil no Congo, ele virá para Angola seguir a mãe para poder viajar. E hoje ficou lá porque encontrou buraco de dinheiro em Angola. Abraço, meu povo. Até a próxima.